Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Beatriz, sou nutricionista e a aula de hoje é sobre planejamento físico funcional de uma unidade de alimentação e nutrição. Esse é um assunto muito comum nas provas. Nas últimas provas vem caindo bastante, não é só uma questão, tem várias questões sobre esse assunto e tem alguns detalhezinhos que são importantes você saber para você não confundir. Porque nas regulamentações acerca desse assunto tem vários detalhezinhos ali que pode ser um peguinha para você. Então, a gente vai trazer aí esses conhecimentos para você não errar na nossa prova. Então, primeiro, o que é um planejamento físico e funcional? Ele não vai envolver apenas a construção de uma edificação e suas instalações, mas também deve ser voltado para os processos de trabalho a serem desenvolvidos e os fluxos de manipulação do alimento, os funcionários, os clientes, e vai caracterizar aí uma preocupação do arranjo físico funcional. Então, da mesma forma que a gente precisa fazer, por exemplo, um planejamento de cardápio para nortear aí a questão de compra, de funcionários, a gente precisa combinar isso com a estrutura física daquela unidade. Qual é o tipo de serviço que eu preciso prestar naquela unidade? Qual é o tipo de alimento? Quantas refeições? Então, tudo isso aí vai nortear, vai estabelecer essa estrutura física aí desse local. Então, tem várias legislações que tratam sobre essa questão de planejamento físico e funcional. Então, a gente tem a portaria SVS 26 de 93, 30 de 97, tem a CVS 6, RDC 216. Então, tem várias regulamentações que dão esse suporte para as organizações, para os colaboradores, para as empresas de modo geral, de como deve ser feita uma unidade de alimentação e nutrição. Qual é o tipo de piso, qual é o tipo de parede, qual é a metragem. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga oferecer um alimento mais adequado, mais seguro, não só seguro para o comensal, mas também um local seguro para os colaboradores. Então, para fazer essa análise do planejamento, né, dessa estrutura física e funcional, a gente precisa definir qual é o tipo de unidade de alimentação que a gente vai oferecer. Então, se é uma unidade hospitalar, se é um restaurante universitário, são estruturas completamente diferentes. A gente tem alguns equipamentos que são similares, mas o fluxo ali vai ser desenhado de uma forma diferente. Da mesma forma, se você vai oferecer um grande volume de refeições ou menos refeições, isso vai determinar o porte do estabelecimento. O tipo de clientela, faixa etária, gênero, gasto energético do trabalho, hábitos e preferências alimentares, isso também vai nortear o planejamento físico dessa unidade. O tipo de refeição, então se você vai oferecer o de jejum, se você vai oferecer o almoço, se vai ser lanche da tarde, jantar, se vai ser todas essas refeições, tudo isso também vai influenciar no planejamento físico daquela unidade. E claro, o número de refeições diárias que vai ser fornecidas naquele estabelecimento. Então, a análise dessas necessidades, ela vai se basear na política de compra, infraestrutura, vias de acesso e fluxos das atividades e localização dos setores. Então, isso tudo vai nortear, por exemplo, o fluxo do alimento, se ele vai chegar, qual é o local que ele vai chegar, a área de recebimento, qual é o local que ele vai ser estocado, e aí depois vem a área de pré-preparo, preparo e distribuição do alimento. Então, todo esse fluxo do alimento, ele tem que ser bem pensado para que não haja, por exemplo, uma contaminação cruzada. Então, essa análise aí deve ser feita antes da gente iniciar esse projeto, esse planejamento dessa estrutura. Existem algumas configurações que são mais adequadas do que outras, né? A configuração de formato mesmo da unidade. Então, a gente tem o formato retangular, que é mais indicada para uma unidade de alimentação, desde que o comprimento não exceda a largura daquela unidade. A gente tem a configuração em H, que é uma excelente indicação, facilitando a localização de diferentes setores. E também é fácil a gente alocar os equipamentos quando a gente tem essa estrutura em forma de H. A configuração em formato de L, então as cozinhas que têm esse formato em L, ela também tem uma boa indicação, principalmente quando for uma cozinha de grande porte. Agora, os formatos quadrado e circular não são indicados pela limitação mesmo desse formato. Então, o formato quadrado, ficam aí, a unidade ele vai ficar em paredes expostas, opostas, na verdade, aos equipamentos, levando aí a caminhadas desnecessárias. Então, a gente não consegue desenhar um fluxo do alimento adequado
quando essa estrutura é quadrada. Da mesma forma, quando é um formato circular, por exemplo, a gente também não consegue instalar equipamentos de uma forma mais estratégica aí para conseguir utilizar, dimensionar bem aquele espaço. Então, também não é indicado. Então, fica mais fácil assim, a gente tem dois formatos que não é indicado, o circular e o quadrado. Os demais, eles são boas opções aí quando a gente faz essa estrutura, esse planejamento físico da unidade. Isso cai na prova, tá? Então, tentem lembrar esses formatos aqui que não são, opa, esses formatos aqui que não são indicados, tá? O circular e hexagonal e o quadrado. Então, vamos passar aqui alguns detalhes relacionados à questão da estrutura desse local. O que é recomendado, o que deve ser feito, algumas informações importantes para você estudar para essa prova. Então, relacionado à edificação, instalação, equipamentos móveis e utensílios. Então, as edificações e as instalações devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamento de todas as etapas de preparação do alimento e facilitar as operações de manutenção, limpeza quando for o caso e desinfecção. O acesso às instalações deve ser controlados independentes, não comum a outros usos. Então eu trouxe uma foto, uma imagem, uma planta de uma unidade de alimentação para vocês conseguirem visualizar esse conceito. Então a gente tem que pensar quando vai estruturar os setores, ou vai realmente construir uma cozinha do zero, né? Então, a gente tem que pensar que o fluxo do alimento, ele deve ser ordenado, né? A gente tem que ter um fluxo linear aí para não ter uma contaminação cruzada. Então, a gente recebe o alimento, né? E esse alimento, percebam que aqui já é o local onde armazena, né? A câmara fria, o almoxarifado, onde você armazena as frutas e verduras, leites e carnes, e daqui tem, a gente já vai seguindo a setinha, né? Então, a gente consegue aí fazer a higienização desse alimento, fazer o pré-preparo desse alimento para depois ele ir para a área de cocção e, por fim, para a área de distribuição. Então, tem um fluxo ordenado. Então, quando a gente faz uma estrutura nessa cozinha, a gente tem que tentar o máximo possível seguir essa estrutura, esse desenho. É claro que tem algumas unidades que não são bem planejadas, mas a gente, como nutricionista, deve desenhar aí o fluxo do alimento de uma forma mais segura. As instalações físicas, como piso, parede, teto, devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável. Devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamento, entre outros, e não deve transmitir contaminantes aos alimentos. Isso é um conceito clássico de cuidado que a gente tem que ter numa unidade de alimentação e nutrição. O piso ele deve ter inclinação suficiente em direção aos ralos, então geralmente numa unidade de alimentação e nutrição, os pisos eles têm uma leve inclinação para que fique mais fácil para essa água escorrer ali para o ralo, para não ficar poças aí de água dentro da unidade. As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de esgoto ou fossa séptica. Quando presentes, os ralos devem ser sifonados, isso já foi questão de prova, e as grelhas devem possuir dispositivos que permitem seu fechamento. Hoje a gente tem dois tipos de ralo, tá? Dentro de uma construção, de uma edificação. A gente tem os ralos sifonados e a gente tem ralos secos. Qual que é a diferença e o que é indicado colocar dentro de uma cozinha? É somente esses ralos sifonados. Por quê? Qual que é a diferença dele para o ralo seco? Eu coloquei aqui uma fotinho para conseguir exemplificar. Os ralos sifonados, eles têm aí a passagem, né, de água para o esgoto, né, o encanamento aí para o esgoto, e sempre fica ali um resíduo, um pouco de água nessa tubulação, e isso vai fazer com que se evite que retorne ali do esgoto para essa tubulação alguns gases aí fazendo com que a cozinha fique com mau cheiro. Então, por exemplo, esse partezinho aqui, ela vai ficar com um pouco de água estacionada, digamos assim, vai evitar que volte aqui, ó, do esgoto, vapores, gases aí trazendo mau cheiro para a cozinha. Os ralos secos é ao contrário, ele não tem, deixa eu apagar esse aqui, ó, não tem não fica essa poça de água na tubulação. Então, tem aí uma chance maior de ter esse retorno aí de gases do esgoto trazendo mau cheiro que a gente não quer dentro de uma cozinha. Então, a principal diferença dos ralos é essa.
Então, dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, a recomendação, a RDC traz que devem ser ralos sinfonados. As instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com as áreas de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo ser mantidos organizados em adequado estado de conservação. Então, vamos voltar naquela imagem que eu trouxe para vocês da planta de uma UAN. Então, percebam que aqui, ó, o banheiro, ele não tem conexão direta com a área de preparo. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ficar mais fácil a gente conseguir visualizar. Então, ó, o banheiro aqui dentro da unidade, ele não tem contato direto com a cozinha. Tem um corredor, né, tem a área do lavatório e o banheiro ele fica aqui de uma forma isolada. A gente não pode, por exemplo, ter uma portinha bem aqui, ó, por exemplo, de acesso ao banheiro que fica bem de frente à área de produção daquele alimento, tá? Então, existe essa regulamentação, esse cuidado em relação ao local onde é os sanitários dentro da unidade de alimentação e nutrição. Da mesma forma que trata sobre a questão de higiene, né, do colaborador, deve-se existir lavatórios exclusivos para higiene de mãos, tá? Então, a gente não pode ter a mesma pia que vai lavar o alimento, também a mesma pia que vai lavar as mãos, não pode. Tem que ter pias estrategicamente ali alocadas dentro da cozinha para lavagem de mãos. Então, geralmente, tem uma pia, assim que entra na cozinha, tem uma pia ali para fazer a higienização das mãos e deve ser exclusiva para essa finalidade. E aí, isso aqui já foi questão de prova também, esse detalhe aqui, ó. Os lavatórios devem possuir sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro mais um produto antisséptico. Então, por exemplo, tem um sabonete que ele tem já a propriedade antisséptica, então só ele é suficiente. Se você tem um sabonete que não tem essa propriedade, você pode associar um álcool em gel, por exemplo, que você já consegue aí seguir a determinação. Toalhas de papel não recicláveis ou outro sistema higiênico seguro de secagem de mãos e o coletor de papel deve ser acionado sem contato manual. Então, eu trouxe uma fotinha bem simples de uma pia que deve ser alocada ali dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, que tem aí o dispenser do sabonete e também do papel toalha para secagem das mãos. Aqui só botou uma lixeira, né? Então, não, na verdade aqui, ó, a lixeirinha, ela tem esse acionamento aqui, embaixo que não tem o contato manual. Então, não adianta você lavar a mão e abrir a lixeira ali para jogar o papel toalha. Então, deve ter esse acionamento aí sem contato manual. As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados na preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda dos alimentos devem ser lisas e impermeáveis, laváveis e estarem isentas de rugosidade, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos e formarem fonte de contaminação do alimento. Então, eu trouxe uma foto de uma unidade de alimentação bem adequada em relação à questão das superfícies. Todas as superfícies aqui, ó, da cozinha, a área de higienização aí, talvez de um pré-preparo, higiene de alimentos, enfim. As prateleiras da cozinha, as cubas aqui, tudo tem essa questão aí de ser lisa e permeável, lavável, estar isenta de rugosidades e etc. Então, aqui a cozinha estaria adequada em relação às instalações, equipamentos, móveis e utensílios. A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaças, partículas que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos. Então, geralmente, nas unidades de alimentação, dentro da cozinha, sempre vai ter essas tubulações aqui que vai justamente fazer essa renovação do ar. Tá? Então, em locais que não tem janelas, por exemplo, que a janela ela pode ser um item ali dentro do planejamento, não tem nenhuma contraindicação de ter janela dentro da cozinha, que vai auxiliar nessa renovação de ar, mas não tendo essa janela, a gente tem aí
essas tubulações que vai auxiliar nessa renovação. E deve ser feita a manutenção preventiva, a higienização preventiva, para que esse ambiente seja sempre livre de fungos e fatores contaminantes ao alimento. Em relação às janelas, como eu falei para vocês, pode ter janela numa unidade? Pode, não tem problema, é até bom, na verdade, porque a janela vai incidir ali dentro da unidade a luz natural, e ela é muito mais agradável aos olhos humanos, né? Então, para aquele colaborador que está ali, a luz natural ela é muito melhor, e também em questão de custo, né? Então, isso é favorável. Mas, se você tem uma janela dentro dessa cozinha, existe uma especificação importante em relação a isso. Devem ter telas milimétricas, limpas, sem falhas de revestimento e ajustadas aos batentes. Então, eu trouxe uma foto bem de uma cozinha que tem uma janela, tá vendo que tá bem ajustadinho aí essa tela? Então, é assim que deve ser dentro de uma cozinha. As portas também devem ter superfície lisa, cores claras, de fácil limpeza, ajustada aos batentes. Então, essa foto aqui também, esse tipo de porta que é bem comum dentro da cozinha, então ela tem que ser ajustadinha também à parede, não deve ter nenhuma fresta aí que vai propiciar uma contaminação aí ao alimento, e também deve ter fechamento automático e protetor de rodapé. Então, não deve ter uma porta com fechadura, porque aí evita aí uma contaminação das mãos para o alimento, enfim. Então, ela deve ter aí esse fechamento automático. Isso aqui já foi questão de prova também, tá? As caixas de gordura e esgoto devem possuir dimensão compatível com o volume de resíduos, devendo estar localizado fora da área de preparação e armazenamento de alimentos e apresentar adequado estado de conservação e funcionamento. Vamos resolver algumas questões sobre esse assunto para a gente conseguir fixar esse conhecimento? Com base no planejamento de uma UAN, julgue os itens a seguir. Os ralos não devem ser sifonados, para que a água tenha fácil escoamento para a tubulação. Na verdade, é o contrário, os ralos devem ser sifonados e essa água ela deve ficar ali paradinha para evitar, paradinha na tubulação, para evitar aí mau cheiro vindo do esgoto. Então, a questão está errada. O encontro da parede com o piso tem que ser um ângulo reto para evitar o acúmulo de resíduos. Errado. A gente não deve ter uma parede com piso assim bem retinho, né? Geralmente elas devem ter uma leve inclinação ali para evitar o escoamento da água, facilita aí a higienização, evita que fique água parada aqui, esses resíduos. Facilita muito mais assim a higienização quando a cozinha tem esse ângulo aqui mais arredondado. O piso deve ser em um único nível para facilitar o transporte de carrinhos, exceto na sala de administração. Errado também. O ideal é que a cozinha ela tenha o mesmo nível em todos os setores. Isso evita um risco também ergonômico, por exemplo, né, um risco de queda, enfim. Então é importante que toda a cozinha tenha o mesmo nível. As canaletas devem conter tela de proteção para que não haja entupimento dos encanamentos próximo às cubas paralelas às bancadas de trabalho. Correto, a gente tem que ter realmente essas telas de proteção para evitar esses entupimentos. Essa questão é ótima, que a gente consegue revisar aqui várias coisas que a gente viu nos slides anteriores. Um nutricionista observou a estrutura física de uma unidade a fim de avaliar as respectivas adequações e durante a avaliação fez algumas anotações. Então, o piso era liso, impermeável, lavável, íntegro e de cor cinza escuro. Então, essa especificação aqui do piso está conforme. As paredes, o azulejo branco até o teto possui alguns azulejos rachados, então, não conforme. O teto, pintado com tinta lavável branca, ok. Não possui infiltrações e bolores, certo também. Então, em relação ao teto, está conforme. Janelas. O proprietário optou por não colocar telas milimetradas em razão da região ter baixa prevalência de pragas. Não conforme. A gente viu na aula que não existe essa especificação, independente do local, independente da unidade de alimentação e nutrição, a janela, se possui janela dentro daquele estabelecimento, devem ter as telas, então não conforme também. Caixa de gordura.
possui dimensão compatível ao volume de resíduos, ok, e fica localizado próximo à pia de lavagem de louça, dentro da produção, errado. Então, não conforme também. Até aqui estava certo, né? Mas a gente viu que os esgotos, as caixas de esgotos devem ser alocados fora aí da área de produção. Instalação sanitária. Possui porta dotada de fechamento automático, ok, e comunica-se diretamente com a produção, não conforme também, não deve ter essa comunicação direta. Em relação à lavagem de mãos, a produção possui somente uma pia, que é utilizada tanto para lavagem de louça quanto para lavagem de mãos, não conforme também. A gente viu que a pia para higienizar a mão deve ser única e exclusivamente para este fim. Então, considerando essas anotações, julgue os itens de acordo com a resolução da Diretoria Colegiada RDC 216 de 2004. O piso observado está adequado. Vamos voltar aqui? Adequado, então, está certo. A gente viu aí que liso, impermeável, lavável, íntegro. A questão da cor não tem essa exigência de ser claro, escuro, então isso aqui colocou para confundir, mas não tem nenhum problema. A parede dessa unidade não necessita de reparos. Errado, a gente viu lá que tem rachaduras na parede, não pode ter, precisa sim de reparos. Tem que ser lisa, impermeável, lavável, sem rachaduras, sem frestas, que vai trazer algum contaminante ao alimento. O teto está apropriado, correto, a gente viu lá que o teto está foi utilizado tinta lavável, não tem nenhuma infiltração, então está correto também. As telas milimetradas nas janelas são opcionais e cabe ao proprietário definir a necessidade ou não delas. Errado. Independente do local, deve ser utilizadas essas telas. Isso não cabe ao proprietário definir. Isso é uma regulamentação, uma legislação. A caixa de gordura deveria estar localizada fora da área de preparação dos alimentos. Correto. Então, ela tem que ter o tamanho compatível e também deve ser alocada fora da área de preparo. A instalação sanitária está projetada de forma adequada. Errado. A gente viu que a instalação sanitária não deve ter ligação direta com a área de produção. E na avaliação da nutricionista no estudo de caso, diz que tem uma ligação direta, e aí tornando inadequada. Não há necessidade de instalar uma nova pia de produção. Errada também. A gente viu que precisa sim ter uma pia específica para a higienização das mãos. Não pode ser a pia que higieniza as mãos, é a mesma que lava a louça ou a mesma que higieniza alimentos, a gente tem que ter pias separadas para isso. O planejamento físico das unidades de alimentação e nutrição é fundamental para a adequação das instalações aos objetivos propostos. É por meio do planejamento que se pode garantir uma operacionalização das refeições conforme os padrões qualitativos desejados, do ponto de vista técnico e higiênico. Considerando o que propõe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quanto ao planejamento físico e estrutural dos serviços de alimentação, julgue os itens a seguir. As edificações e instalações devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamento de todas as etapas de preparação do alimento, a fim de facilitar as operações de manutenção e limpeza, quando for o caso, e desinfecção. Excelente, né? Tá certinho essa questão. Então, esse é justamente o objetivo de se realizar um planejamento físico e funcional dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. O acesso às instalações deve ser controlado e independente, podendo ser comum a outros usos. A questão está correta também. Então, a gente tem que ter aí um controle desses acessos, mas eles têm que ser independentes. Deve existir separação entre diferentes atividades por meios físicos ou por outros meios eficazes de forma a evitar contaminação cruzada. Correto. Esse também, né, complementa a questão anterior em relação ao objetivo de se realizar um planejamento. As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático. Correto também, a gente viu isso no nosso slide anterior. As aberturas externas às áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão,
devem ser providas especificamente de telas mosquiteiras para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. E aí, é esse tipo de tela que deve ser utilizado? Tá errado. São outro tipo de tela que a gente vai utilizar, não é tela mosquiteira, são telas milimetradas, tá? Que a gente vai impedir aí esses vetores e pragas urbanas. Instalações sanitárias devem possuir lavatórios e estar supridas de produtos destinados à higiene pessoal, tais como papel higiênico, correto, sabonete líquido antisséptico, correto, ou sabonete líquido perfumado e de produto antisséptico. Perfumado? Não, a gente viu que tem que ser inodoro. Produto antisséptico, sim, mas o líquido perfumado, o sabonete líquido perfumado, não. As toalhas de papel reciclado ou outro sistema higiênico e seguro para secagem de mãos. Papel toalha reciclado também não, tem que ser não reciclado, tá? Então a questão está errada por isso. O principal objetivo do planejamento físico-funcional de um serviço de alimentação é garantir instalações adequadas que assegurem a operacionalização dentro das normas vigentes, bem como garantir a qualidade de serviço prestado. Acerca do planejamento físico e funcional dos serviços de alimentação, julgue os itens a seguir. O planejamento do setor de cocção depende do tipo de cocção empregado e as escolhas dos equipamentos. Panelões ou caldeirões devem ser localizados preferencialmente na forma de ilha para facilitar o acesso de ambos os lados, enquanto fogões e bifterias devem ser alocados próximos às janelas para facilitar a remoção ambiente de vapor. Na verdade, quando a gente vai fazer o dimensionamento da área de uma unidade de alimentação, a gente também vai pensar no dimensionamento dos equipamentos, aonde cada equipamento vai ficar alocado para garantir a segurança daquele empregado e também um melhor aí funcionamento do equipamento. Tá? Quando a gente fala sobre caldeirões, né, panelões, fogões, são equipamentos que têm um risco maior devido ao calor que é liberado por esses tipos de equipamentos. Então, a gente tem que alocar bem isso para que não tenha nenhum risco ao empregado, né? Então, essa questão está errada por quê? Eles trocaram. Na verdade, eu trouxe uma foto que fica mais fácil a gente conseguir visualizar. Os fogões e as bifiteiras, elas devem ser alocados, na verdade, em formato de ilha, como está nessa imagem aqui, que a gente consegue estar fazendo uso dos dois lados. Já os panelões, esses caldeirões, eles devem ser alocados próximo à parede, isso vai trazer aí uma segurança maior no uso desse equipamento. Então, tá ao contrário aqui na alternativa. A configuração geométrica melhor conhecida para o planejamento físico é a quadrada, por possibilitar um adequado fluxo de produção. Áreas em formato de L também são consideradas adequadas por permitirem a boa delimitação do espaço entre equipamentos, reduzindo algumas fases operacionais. Na verdade, a gente viu que quadrada não é uma boa alternativa para uma estrutura geométrica. Quadrada, circular não são boas opções, então a alternativa está errada. O sistema de distribuição descentralizado, as refeições são preparadas na cozinha e os alimentos são acondicionados em carros térmicos para serem transportados até o local de porcionamento de distribuição. Correto. Existem algumas formas de sistema de distribuição. A gente tem o descentralizado, que exemplificou aí de forma adequada, então o alimento é feito naquela cozinha e é transportado aí em equipamentos seguros, né, com caixa térmica, enfim, para serem distribuídos em outro local. A gente tem distribuição centralizada, onde a comida ela é feita na cozinha e distribuída ali naquele mesmo local, e a gente tem a distribuição mista, que tem o preparo da comida que é distribuída no local e também fornece refeições para outro local que é transportado também. Então, por exemplo, eu já vi algumas cozinhas que faz a comida ali, por exemplo, dentro de um hospital,
faz a comida para o hospital ali de origem, naquele mesmo local, e também faz marmitas, as comidas para outro hospital. Então, transporta esse alimento para outro hospital. Então, isso é caracterizado como uma distribuição mista, tá? Então, a gente tem esses 3 perfis: mista, descentralizada e centralizada. Então, a questão aqui está certa porque realmente a descentralização tem essa característica. O revestimento de paredes nas áreas úmidas deve ser de azulejo branco até o teto para pé direito de até 3,5 metros. O teto deve ser revestido de material resistente à umidade e à condensação. O piso deve garantir resistência e deve ser de material com cor clara e de fácil higienização. Até aqui, daqui até aqui, a questão estaria certa. Aonde está o errinho dessa questão? Até 3,5 metros. Na verdade, é no mínimo 3,5 metros aí que a gente deve ter de pé direito, tá? Então, o erro da questão tá nessa palavrinha aqui. Próxima questão. Independentemente do tamanho e do serviço oferecido, uma unidade de alimentação e nutrição requer um planejamento físico-funcional adequado. Espaços, instalações, decorações e ambiência devem ser pensados considerando-se não apenas o fluxo de pessoas, mas também o fluxo de manipulação dos alimentos e os processos de trabalho envolvidos. No que se refere a esse tema, julgue o item a seguir. É classificado como uma UAN grande, de grande porte, quando ela fornece mais de 1.000 refeições por dia. Essa questão está errada, porque na verdade o que se caracteriza uma UAN de grande porte é quando se produz aí mais de 2.000 refeições por dia. Então, aqui eu trouxe essa classificação em relação ao porte da UAN. Então, pequeno porte, ela oferece até 500 refeições, médio porte de 501 a 2.000 refeições, grande porte de 2.001 a 10.000 refeições e extra porte acima de 10.000 refeições por dia. O formato quadrado, aí de novo, falando sobre essa questão do formato geométrico da UAN. É uma boa indicação? A gente já viu que não, pois permite a localização apropriada dos setores, proporcionando iluminação adequada e ventilação natural. Errado, a gente viu que o formato quadrado não é uma boa opção para a configuração da UAN. Janelas e aberturas devem ter entre 10% a 15% das áreas do setor, exceto para o refeitório, onde devem ser maiores. A questão está correta. Quando a gente conversou sobre janelas, lá no início da aula, eu mencionei para vocês que a gente pode ter janelas dentro de uma unidade e, na verdade, ela é até recomendada porque a luz natural ela é muito melhor aos olhos do ser humano, então é muito mais confortável para o empregado quando a gente tem essa luz natural. E quando a gente faz esse planejamento físico e estrutural, a gente dimensiona os equipamentos e coloca aí em porcentagem. Tantos por cento deve ser utilizado para o espaço de equipamentos, tantos por cento deve ser utilizados para a questão de portas, janelas. Então, existe uma especificação para isso, o que é ideal, tá? Então, dentro da regulamentação, dentro do que se preconiza ideal de uma estrutura, é realmente de 10% a 15% para janelas e aberturas, para a área do setor, exceto para os refeitórios. Então, essa questão está bem completinha. A temperatura de uma UAN deve permanecer na faixa de 22 a 26 graus, então está correto também. E em uma unidade de alimentação e nutrição, o consumo de água é estimado em 28 litros por refeição em média. Então, essa questão também está correta. Trouxe essas duas questões mais para fixar esse conhecimento que, às vezes, eles colocam algumas questões de temperatura, colocam como peguinha aí em relação também à questão de volume de água. Então, não existe muito o que se dizer, é o que está estabelecido ali em relação a esses critérios. A resolução RDC 216 de 2004 da Anvisa, que estabelece procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação, é regulamento básico para garantir condições higiênico-sanitárias desses locais. A respeito dessas boas práticas, julgue os itens a seguir. As instalações sanitárias, mais uma vez uma questão sobre instalação sanitária, tá? Então é importante vocês fixarem esse conhecimento. As instalações sanitárias devem possuir lavatórios contendo produtos destinados à higiene pessoal. Beleza, até aí tudo bem. Tais como papel higiênico, ok, a gente tem que ter o papel higiênico, sabonete líquido inodoro e antisséptico, certo também.
Sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, correto. Toalha de papel reciclável, olha aí de novo, esse peguinha aí na questão, é não reciclado, né? Outro ano aí da prova de residência cobrou esse mesmo assunto. E outro sistema higiênico e seguro para secagem. Então, só por conta desse não que eles não colocaram aqui na questão, o gabarito é errado. Bom, pessoal, sobre esse assunto, geralmente são essas partes da legislação que é cobrado nas provas. Então, revisem para você não errar nessa prova. Combinado? Bons estudos e até a próxima!